Vamos lá, me acompanha aí. Mateus 3, do 13 em diante, diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João batizasse. Vamos repetir só essa parte aqui, ó. A fim de que João batizasse. Agora todo mundo, com fé. Por que Jesus foi da Galiléia para o Jordão? Guarda isso daí. Versículo 14. Ele, João, porém o dissuadiu, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água. Aí vão acontecer três coisas aqui, presta bem atenção. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. Vamos repetir isso. E eis que se lhe abriram os céus. A segunda coisa: e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E terceira coisa: e eis que uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Curve a sua cabeça. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de compartilharmos a Tua palavra poderosa, Senhor. E se o Senhor não revelar essa palavra, nós vamos perder o nosso tempo aqui, Senhor. Vão ser só informações humanas, mas se o Senhor revelar essa palavra no nosso coração, ó Deus, o Senhor vai mudar a nossa vida para sempre. Então nós clamamos em nome de Jesus, assim como o Senhor fez com a Lídia, que o Senhor abriu o coração de Lídia enquanto Paulo falava. Abre, Senhor, o coração de cada um aqui, para que o Senhor fale nesse coração, em nome de Jesus, amém. Muito bem, queridos, eu vou falar uma coisa com vocês. Acho que uma palavra dessa é só para crente maduro, né? Não é leitinho, não é. Acho que já é um açaí assim, né? Um feijão com arroz, né? É para crente que já está caminhando com Jesus. Mas isso aqui é, assim como eu compartilhei com vocês aqui o princípio do discipulado, né? Por que eu preciso de um discipulador? Vocês entenderam bem? Eu preciso entender as recompensas da submissão. Esse é o nosso tema hoje à noite. Diga comigo: as recompensas da submissão. Irmãos, e quem vai dar essa lição para a gente é alguém muito tremendo, porque é o próprio Deus, encarnado, que vai dar esse exemplo para a gente. Quem está comigo aqui? Não é verdade? Porque, irmãos, a Bíblia diz que Jesus não estava passando ali pelo Jordão. Ele não estava passando e viu ali aquela turma numa fila e ele pensou: eu vou ser batizado também. Não, ele saiu, a Bíblia diz, da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Foi premeditado, foi planejado. Eu preciso ser batizado pelo João. Então você pode imaginar essa cena. O João está ali com aquela fila de pessoas batizando, e está lá Jesus, né? Eu imagino Jesus assim, de calça jeans, camiseta, um cabelo maior assim e tal, e tranquilo, né? Mão no bolso, esperando a vez dele. Quando João viu Jesus ali na fila dele, porque o João já tinha sido revelado para João que ele era o Messias, que ele era Deus, que ele era Emanuel, o Deus que se fez homem para poder vencer todos os pecados e morrer na cruz por nós. Ele sabia. Então quando ele viu Jesus ali para ser batizado por ele, eu imagino que ele tremeu na base ali. Quando chegou finalmente a vez de Jesus todo animado, João: não, eu não posso batizar. Como que eu vou batizar Deus? E Jesus fala para ele: você precisa me batizar para que se cumpra toda a justiça. Porque Jesus, ele tinha que cumprir toda a lei, não é? Ele se fez maldição no nosso lugar para que nós fôssemos libertos da maldição da lei. Então ele tinha que cumprir toda a lei, ele tinha que cumprir todos os decretos de Deus, e ele tinha que ser batizado pelo João. Irmãos, eu acho tremendo. Agora escuta bem o que eu vou te falar. Para pensar aqui, ó. Quando que começa o ministério de Jesus? Após o batismo. A pergunta é: por quê? Quando que Jesus vai lá para aquela batalha contra Satanás no deserto? Após o batismo.
Quando que Jesus começou a fazer ministério, curar os enfermos e expulsar demônios? Fala para mim aí. Após o batismo. Por que Jesus não fez nada antes disso? Porque o batismo em si... Não, irmãos. É porque aquele momento que Jesus, Deus homem, se submete a um homem. Irmãos, eu não sei se vocês conseguem entender isso. Que é o momento que Deus mais vamos colocar assim, se humilhou, né? A Bíblia diz lá em Filipenses 2:5, que Jesus, mesmo sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de servo. Jesus foi lá no fundo do poço, né? Quando ele se submeteu a um homem falho como João Batista. Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Então, eu quero te mostrar as recompensas dessa submissão de Jesus a João Batista, ok? Eu digo assim, olha, que a melhor definição de sucesso, qual que é a melhor definição de sucesso, irmãos? É a gente viver uma vida que agrada a Deus. Isso que é sucesso no final, entende? Ganhei todo o dinheiro do mundo, fiquei milionário. Era a vontade de Deus, era o plano de Deus para a sua vida isso? Beleza, então, top das galáxias. Mas não era, irmãos, imagina o João Batista. Ele terminou a vida dele com 30 anos de idade, não curou nenhum enfermo, não abriu nenhuma igreja, batizou algumas pessoas, batizou Jesus, não é? Tudo que ele tinha, o guarda-roupa dele era uma como é que se diz? Uma veste de camelo, de pele de camelo. Só tinha aquela, pensa, irmão, no calor do deserto, como que aquele negócio cheirava mal, não é? Tudo que ele comia era gafanhoto e mel silvestre. Sabe o que Jesus falou do João Batista? Nunca houve um profeta maior do que João Batista. Isso é sucesso. Com 30 anos o cara morreu prematuramente, perdeu a cabeça, morreu, degolado ou decapitado, morreu. O que esse cara construiu? Por que eu digo que ele teve sucesso? Porque a ordem que o João Batista recebeu de Deus foi para ele abrir o caminho do Senhor. Quando perguntaram para o João Batista quem ele era, ele sabia. Ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto. Ele recitou Isaías 40, versículo 3. Abra o caminho do Senhor. Então o que foi que o João Batista veio fazer aqui? Veio anunciar que Jesus estava chegando. Ele batizou Jesus e cumpriu a missão. Esse cara foi um sucesso. Jesus mesmo diz, irmão, a maior definição de sucesso é a gente fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Sabe, a minha oração é assim: Senhor, não me deixa subir essa escada enorme a minha vida inteira e chegar lá no final, velhinho, e descobrir que eu subi na parede errada. Irmão, sucesso é a gente falar como Jesus na cruz. Com 33 anos, está feito, está consumado. O que o Senhor esperava que eu fizesse, eu fiz. O que o Senhor esperava que eu fosse, eu fui. É por isso que Deus diz de Jesus, no momento que ele levanta da água do batismo: este é o meu filho amado. Uau! Ele disse: uau! Em ti me comprazo. E deu um sorrisão. Ele se alegrava. Por quê? Porque Jesus estava cumprindo o propósito para o qual ele foi enviado. Isso é verdadeiro sucesso. Agora, qual o segredo, o grande segredo do sucesso desse homem chamado Jesus? Quero te mostrar Jesus como homem. Qual o grande segredo dele? Qual o grande segredo dele? Irmãos, uma submissão que, irmãos, ela nos constrange, né? Jesus se submeteu aos pais, está lá, né? Lucas 2, versículo 58, não é? Ou é 1,58, que aí ele se submete aos seus pais. Ele mandou dar os impostos para César. Ele se submeteu ao governo, não é? Ele se submeteu ao João Batista, que era a autoridade espiritual. Jesus se submeteu a todas as esferas de autoridade com as quais ele se relacionou. Quem está comigo? Familiar, governamental e espiritual. Se submeteu totalmente, cabalmente. E aí, irmãos, eu quero te mostrar as recompensas disso, tá bom? Estão prontos? Então vamos lá, vamos avançar. Então a primeira coisa, quando Jesus submete ao João, e que ele
desce nas águas do batismo e ele levanta dali, a primeira coisa que vai acontecer, eu digo prosperidade. Diga comigo, prosperidade. Ou céus abertos. Olha o que diz aí, versículo 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus. E isso é muito significativo na Bíblia, gente. Os céus abertos. A Bíblia fala muitas vezes sobre isso. Deus fala assim: olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Escolham a bênção para que vivam vocês e os filhos de vocês. Então eu tenho que escolher a bênção. Mas olha só o que diz Deuteronômio 28:12. Deus abrirá o seu bom tesouro, o céu. Diga, o céu, onde guarda as suas ricas bênçãos. Então céu é sinônimo na Bíblia. Céu é sinônimo da Bíblia de provisão de Deus. Então quando ele diz assim, olha, eu abrirei o meu bom tesouro, o céu, ele está dizendo, eu vou abrir portas na vida de vocês. Irmão, a prosperidade é muito sutil. A prosperidade vem através de um favor excepcional. Eu digo que um favor excepcional vale mais do que 1000 anos de trabalho, não é? Eu nunca esqueço, que a gente estava lá de férias. A gente estava de férias lá em Ajuruteua, não é? E surgiu essa oportunidade de Palmas, de a gente vir começar o trabalho em Palmas. Irmão, na época a Igreja da Paz já tinha 500 pastores, 500 igrejas. E os caras pensaram no meu nome para vir para esse desafio de Palmas. Eu fiquei apavorado, não é? Eu fiquei apavorado. Mas por que alguém pensou em mim quando eu vim? Não é? Claro que a nossa igreja lá em Belém era pelo menos 3 vezes maior do que essa igreja que eu vim começar aqui, não é? Com um grupo pequeno. Mas irmãos, eu fico impressionado com a graça, porque não teve, olha, claro, eu trabalhei, mas as pessoas que Deus colocou na nossa vida, né, amor? As portas que se abriram na nossa vida. Sabe, eu fiquei impressionado. Teve um cara que falou assim para mim: pastor, o senhor está feliz aqui em Palmas? Eu falei, tô, eu já estava 1 ano aqui. Ele falou assim: tem alguma coisa que poderia melhorar para o senhor? Eu falei, tem. Rapaz, eu queria muito sair desse prédio que a gente está, quente, só cabe 90 cadeiras apertadas, caro. Na época, né, há 12 anos atrás, eu pagava 5 mil reais lá, né? Ele falou, tem alguma coisa que lhe faria mais feliz? Tem, eu quero sair daí. Ele falou, então bora sair. E esse cara na época, irmãos, eu não tenho nem referencial para 12 anos depois, mas na época ele deu 140 mil reais para a gente comprar as estruturas de concreto. Acho que isso vale hoje pelo menos uns 500 mil, sei lá, só as estruturas de concreto. Ganhamos um terreno ali na frente da Avan. Aquele pessoal ali não sabe, mas nós somos ocupados porque a Avan foi para lá. Rapaz, quando a gente foi para lá, os caras falaram assim, credo, esse lugar tão longe, cheio de mato, feio. Irmãos, foi só a gente começar a construir, a Avan invejou a gente. Mas sabe, eu fico falando assim, meu Deus, isso é o céu aberto. Só pode ser, porque não tem nada a ver comigo, com o meu talento, não tem nada a ver. Entendeu? Quem está me entendendo? Irmão, quando Jesus levantou a cabeça ali, o céu se abriu no sinal. Não, qual era a mensagem do céu? Não vai faltar nada para o seu ministério, não é? Jesus era próspero? O que é que vocês acham? Irmãos, ele tinha um tesoureiro para quê? Para guardar esmola, para administrar esmola. Ele viajava com 12 famílias, ele pagava todas as contas. Quando ele morreu, ele estava vestido com uma túnica sem costura, que era caríssima, só os rabinos vestiam. Jesus era próspero. Se você ler Lucas 8, versículo 1, você vai ver lá que algumas mulheres ricas, como uma delas era esposa do procurador do rei, servia a Jesus com os seus bens. Então Jesus era próspero. Ele não era milionário, mas ele tinha tudo do que ele necessitava e para abençoar. Ele abençoava os pobres. Lembra lá na Santa Ceia, quando os discípulos falaram, o que é que ele está falando? Eu não estou entendendo o que ele está falando. O que você tem de fazer, faça depressa, Judas. Eles pensaram, o Judas é o tesoureiro, ele está mandando o Judas dar dinheiro para os pobres. Jesus era próspero. Quem está comigo aqui? Nunca faltou recurso. Irmão, deixa eu te falar uma coisa.
a prosperidade está sim relacionada com a nossa submissão. Por quê? Diz aí para mim, por quê, pastor? Por que Deus abre o céu para o submisso, para aquele que se humilha? Por quê? Porque a Bíblia diz em Tiago 4, 6 e 7 que Deus resiste ao orgulhoso e dá a sua graça aos humildes. Irmãos, a única explicação para a falta de graça na nossa vida, o céu de bronze, não é? Tem uma maldição em Deuteronômio 28, 23, os teus céus sobre a tua cabeça serão de bronze, ou seja, não vai chover, céu fechado, falta de prosperidade, por causa do orgulho. Então, a única explicação para a falta de graça de Deus na nossa vida é a soberba. Deus resiste ao soberbo e dá a sua graça aos humildes. O céu fica de bronze para aquele que se ensoberbece. Então, irmãos, a Bíblia diz assim, ó, escuta, o orgulhoso não gosta que ninguém o corrija, ele nunca busca conselhos. Então quando eu fico, não, eu sei tudo, eu sou o sabe tudo da estrela, eu sei, glórias a mim, aleluias. Quando eu tenho essa atitude de não me submeter, de não buscar conselho, de não admitir minhas fraquezas, o céu fica de bronze para mim, irmãos. Então a primeira coisa que aconteceu ali, quando Jesus, Deus se submeteu, quando ele se submete, a primeira coisa, quando ele sai do batismo, a primeira coisa, a prosperidade, porque ele precisaria de prosperidade para o ministério. A gente consegue fazer ministério sem prosperidade, Diego? A gente consegue ter uma igreja climatizada sem dinheiro? A gente consegue romper, alugar outros prédios, comprar outros terrenos, fazer um ministério infantil, não é? Top, sem dinheiro? Então, a primeira coisa que tem que acontecer é a gente tem que prosperar. O céu tem que se abrir para a gente. Vocês já leram lá Joel, capítulo 2, a partir do versículo 26? Fala que no final dos tempos, a Bíblia diz que as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de óleo e de vinho, diz o Senhor. Que tudo aquilo que foi roubado pelo gafanhoto será restituído. Aí vai começar o 28, que vocês conhecem mais. Quer dizer, aí vai falar assim, os jovens terão visões, os velhos sonharão, os servos profetizarão. Ou seja, o avivamento espiritual vem depois do avivamento financeiro. Primeiro as eiras se encherão de trigo e os lagares de óleo e de vinho. Primeiro o gafanhoto vai restituir os anos consumidos, vai restituir. Quem está me entendendo? Deus vai restituir os anos consumidos. Primeiro vai acontecer, depois vai o avivamento. Por quê, pastor? Porque, irmão, imagina se de repente tem um avivamento do paraíso. Onde vocês vão colocar esse povo? Nós estamos com umas 4 crianças aqui, é complicado, né? Como é que a gente prega o evangelho com as crianças? E pior, irmão, pior do que isso, nós estamos queimando o evangelho para as crianças. Eu cresci na igreja Assembleia de Deus. Irmão, pensa num cara que tinha ojeriza a igreja. Porque igreja para mim era sinônimo de beliscão da minha avó. Eu chegava com o braço roxo de tanto beliscão da minha avó. Pensa, vamos para a igreja? Não, pelo amor de Deus, igreja não. Não, horrível, irmão, horrível. Quando tinha a salinha, era uma sala para todo mundo. Eu pegava muito o cascudo dos maiores. Igreja para mim era pegar cascudo e beliscão da minha avó. Eu não sabia o que eu preferia, se eu ficava no banco pegando o beliscão da minha avó o culto todo. Não sei por quê, porque eu era tão quietinho. Ou eu ia lá para trás pegar cascudo dos marmanjos e ser obrigado pela professora a tomar o quissuco, que eu chamava de sangue de vampiro. Irmão, quando eu pude dizer assim, eu não fui nunca mais. Como que a gente vai fazer ministério sem prosperidade? Você tem que prosperar. O céu tem que se abrir para você. E Deus quer abrir o céu sobre a igreja. O que falta para a igreja? Humildade, submissão. Porque Deus resiste ao soberbo e dá a sua graça, céu aberto, para aquele que se humilde. Jesus foi o nosso exemplo. Segundo lugar, é outra coisa que nós precisamos de muito. Quando Jesus levantou das águas do batismo, a segunda coisa que aconteceu, escuta bem,
santidade. Ele viu o Espírito de Deus. Olha o que diz aqui, o versículo 16. Logo que ele foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, nós já entendemos. E Jesus viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. Irmãos, sem a santificação, ninguém verá a Deus. Jesus viu a Deus, o homem Jesus, eu estou falando de Jesus como homem, pense nele como homem, o homem Jesus, que deixou a sua glória no céu e veio completamente como homem, sem nenhuma vantagem. Como homem, se ele tivesse alguma vantagem, ele não poderia morrer por nós, ele teria que ser destituído de toda a glória de Deus, ele tinha que ser tentado em todas as coisas. O homem Jesus, a Bíblia diz que ele se santificava para que os discípulos fossem santificados na verdade. Então veja bem, só vê a Deus quem se santifica. Sem a santificação ninguém verá a Deus. O próprio Jesus disse em Mateus 5:8: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que submissão tem a ver com santificação? Como que a submissão coopera com a minha santificação? É nesse lugar onde eu me submeto a alguém, aonde eu me abro com alguém, que eu me limpo. Porque a Bíblia diz assim, confessai os vossos pecados para Deus. É isso que diz? A Bíblia diz, confessai os vossos pecados uns aos outros, para serdes curados. Tiago 5,16. E tem que confessar. Agora, para qualquer um? Não. Para aquela pessoa que eu sei que me ama, aquela pessoa que eu sei que está orando por mim, aquela pessoa que é alguém que tem liberdade para puxar minha orelha, aquela pessoa que não é perfeita, não é? Gente, quando a gente fala de mentor, não é guru, tá? Guru é aquele que nunca erra, perfeitão, e ele vai ensinar tudo porque ele é o perfeitão. Isso é um guru, não é? Um mentor, um discipulador é alguém que erra, alguém que falha, alguém até que às vezes compartilha o seu erro com o seu discípulo, que tem essa humildade. Então, irmãos, nesse lugar é um lugar de santificação, onde olha o que a Bíblia diz, não é? Em Provérbios. Provérbio diz assim: aquele que esconde a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. Entende? Então é nesse lugar do meu discipulado que eu me submeto e eu me limpo, eu me purifico. Irmão, não adianta. Olha, tudo que está, olha o que eu vou te falar aqui, presta atenção. Olha o que eu vou te falar. Tudo o que está em trevas está sob a jurisdição de Satanás, porque ele é o príncipe das trevas. Aquilo que está escondido lá no seu coração, não vou falar para ninguém, porque se eu falar, todo mundo vai saber. Irmãos, não é para todo mundo saber. Tomara que seu discipulador, seu mentor seja crente, para guardar segredo, mas ainda que esse cara faça essa bobagem de falar, eu vou te falar uma coisa, ainda é melhor do que você viver em trevas. Porque se tem algum segredo guardado aí, escondido aí, algum pecado secreto aí, isso vai ser um peso para você, e vai ser como se fosse aquela bola de ferro que você vai carregar pela vida. Aquele que esconde a transgressão nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Quem está me entendendo? Santificação. Terceira coisa que aconteceu quando Jesus levantou das águas do batismo, ele teve a revelação da identidade dele. Irmão, isso aqui é chave. Fala aqui, versículo 17: do céu veio uma voz, quando ele levantou da água. Olha o que ele ouviu: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Por que é tão importante isso? Porque essa frase famosa da Bíblia, na verdade, é uma frase que era muito conhecida dos judeus há muito tempo, desde o Antigo Testamento. Eles faziam uma cerimônia chamada Bar Baracá, ou filho da bênção. Então, quando o menino chegava na fase madura, não é? Ele recebia uma festa e ele era colocado num trono, uma espécie de um trono, uma cadeira especial. As pessoas dançavam e o pai, durante toda a festa, gritava essa frase famosa: este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. E todo mundo... Eu estou falando hebraico agora. Vocês não entenderam nada, tudo bem. Aí era aquela festa.
Jesus não teve essa festa. Por quê? Porque na cultura judaica, quando o menino nascia sob alguma suspeita, não, isso aqui é um bastardo, ele não é filho legítimo, ele não tinha a celebração de Barbaracá, não é? Então Jesus nasceu sob suspeita. Como assim? Essa menina apareceu grávida e não foi o José, então quem foi? Foi o Espírito Santo. Irmão, isso é muito complicado. Pensa comigo. Então, aquele momento que Deus, o Pai, fala isso aqui é muito significativo para o judeu. O Pai fez a cerimônia de Barbaracá. Este é o meu filho amado, que me dá muita alegria. E todo mundo... O Barbaracá de Jesus foi diferenciado. Irmão, isso aqui é identidade. É eu saber o que é que eu estou fazendo aqui. Não é? Isso é muito, 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 muito sério. Irmãos, até a gente estava ouvindo antes de vir para cá, lá em casa, a gente estava ouvindo uma palavra, eu achei tão tremendo. Porque ontem à noite a gente falou assim, né? Porque o pastor lida com aquela pessoa muito carente, mas ele lida com aquela pessoa muito rica, não é? Na noite anterior, nós estávamos numa visita, numa casa. Irmãos, eu nunca tinha visto alguém tão rico na minha vida. É sério, muito rico, o cara é milionário. O cara tem um negócio de colocar água lá automático que já sai água com gás. Não, o cara é muito rico. Agora veja bem, aí eu volto para minha casa, lá na chácara, lá na chácara, aí eu falo, cara, o que esse cara está fazendo para ganhar tanto dinheiro, né? Aí eu fico pensando, poxa, se eu começar a trabalhar um pouco, talvez na área dele, né? Talvez eu não fique tão rico quanto ele, mas eu vou ficar rico, porque eu vou me esforçar e eu vou ser bom nesse negócio. Sabe, aí vem aqueles pensamentos, né? E a gente estava ouvindo essa palavra, que quando Deus nos dá uma missão, Ele coloca uma mala na nossa mão. E nessa mala que Ele nos dá para cada um, Ele me deu uma mala e me deu uma missão. Ele deu uma mala para o pastor Diego e deu uma missão para o pastor Diego. Na minha mala tem ferramentas que não tem na mala do Diego. Na mala do Diego tem ferramenta que não tem na minha. Então o Diego vai fazer alguma coisa na vida dele que ele vai dar certo. Se ele descobrir o propósito para o qual Deus o enviou, ele vai fluir porque ele tem ferramenta que eu não tenho. Agora, se eu começar a ver o sucesso do Diego e querer mudar o meu, não, o meu está dando tudo errado no meu. Eu estou morando na chácara, o cara está morando lá no melhor condomínio da cidade. Moço, ele se perde na casa dele. Não, peraí, cara, eu acho que eu vou fazer o que ele está fazendo, né? Não, mas eu não fui feito para fazer o que ele está fazendo. Eu tenho ferramentas que me capacitam a fazer o que eu estou fazendo. Ele não sabe fazer o que eu estou fazendo. Agora, aí eu comecei a lembrar, né? Aí a gente sempre tem que voltar lá no nosso chamado. Deus me chamou, eu sei, eu não inventei isso, né? Ele me chamou, ele deixou muito claro o chamado para mim. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, mas eu sei porque sei do meu chamado. Então, se eu começar, peraí, eu quero ganhar mais dinheiro, porque, né, eu quero melhorar a finança. Não, sabe uma coisa? Eu vou dar uma parada aqui e vou para cá fazer o que esse cara está fazendo. Irmão, no mínimo, eu vou desobedecer o meu chamado. Então, nós temos que ser aquilo que Deus nos fez para ser. Nós temos que fazer aquilo que Deus nos fez para fazer. Então Jesus sabia a missão dele. Ele sabia o chamado dele. Ok, queridos? Então, na submissão a João Batista, na submissão a um homem menor do que ele. Quem está me entendendo? Às vezes tem muita essa crise na nossa igreja, né? Porque na nossa igreja, né, a gente tem esse código. Facilita a vida. Por exemplo, eu sou um pastor lá, então eu só posso discipular a primeira hierarquia de células, que são os supervisores de área. Eu não posso discipular abaixo deles, eu tenho que discipular meus pastores. Os meus pastores discipulam a segunda, e aquela segunda discipula a terceira, e aí vai.
É assim que funciona, não é? Agora, então quando chega alguém na igreja, por exemplo, esse dia chegou o cara que ele é faixa preta, e ele se apresentou assim para mim, como faixa preta mesmo. Eu sou faixa preta, inclusive eu já pastorei uma igreja aqui na cidade, eu era discípulo do apóstolo fulano de tal, e eu quero saber como que eu me encaixo aqui, o que eu posso fazer e tal. No princípio eu nem preciso ser remunerado, né, e tal. Mas depois a gente tem que ver como que vai ficar e tal. Aí eu fiquei ouvindo a história dele, né? Tá, e aí, como é que começa? Onde que eu começo? Eu disse: você começa na classe nova criatura. O quê? Classe nova criatura. Aí depois você vai fazer o encontro com Deus. O quê? Eu já ministrei não sei quantos encontros. Pois é, mas você tem que começar tudo de novo, para você conhecer a gente, não é? E aí você vai ter um discipulador. Discipulador? Não, eu só aceito se for o Senhor. Não, vai ser o discípulo do discípulo do discípulo do discípulo do discípulo do meu discípulo. E sabe, esse cara se submeteu a tudo isso, e hoje ele é um supervisor de setor da nossa igreja, super bem sucedido. Eu sou apaixonado por ele, e eu quero que ele seja meu discípulo mesmo. Ele só vai subir mais uma, né, mais uma hierarquia ali, para ele se tornar um área, e ele já vai subir, daqui a pouquinho ele vai subir, porque eu quero ele no time ali, eu quero ele entre os presbíteros, porque eu amo demais ele, e ele é muito importante, mas eu não vou puxar ele para cima, ele que vai subir. Quem está me entendendo? E sabe, irmãos, quando isso acontece, quando a gente se submete, é impressionante como a gente descobre o nosso propósito. Lembra quando Jesus falou para o quando Pedro falou para o homem Jesus, né? Jesus perguntou assim: o que dizem os homens que eu sou? Aí uns começaram a dizer que tu és o Elias, tu és um profeta e tal. O Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus: não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. E tu és Pedro. Olha a revelação de quem ele era. E tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quando Pedro se submeteu ao homem Jesus, imediatamente ele descobriu o propósito da vida dele. Irmãos, sabe, a maior tragédia, esses dias eu ouvi essa frase, eu achei interessante, que a maior tragédia que pode acontecer na vida de uma pessoa não é a morte, não é viver sem propósito, não é? Você vê isso na Bíblia de ponta a ponta. Jeremias 1, versículo 5. Jeremias: eu te chamei e eu te formei, eu te constituí para que você fosse profeta às nações desde o ventre materno. O Jeremias: eu não passo de uma criança. Desde o ventre materno você foi feito para isso. O apóstolo Paulo, várias vezes, em várias cartas, ele diz: eu, Paulo, apóstolo, chamado para ser apóstolo no ventre da minha mãe. Sabe, irmãos, é a coisa mais importante, uma das coisas mais importantes é a gente saber o que é que a gente está fazendo aqui. Amém, queridos? Onde eu descubro isso? Na submissão. Porque, de novo, você vai receber graça, você vai receber céu aberto, favor imerecido. Você vai ouvir esse segredo de Deus a respeito de quem você é. Amém? Vamos repetir só para a gente lembrar quais são as recompensas da submissão, baseado no batismo de Jesus. Me ajuda aí. Prosperidade, céus abertos, o que mais? Santidade, ele viu a Deus. Identidade, ele sabia. Interessante que o que foi que o diabo foi tentar enganar Jesus? Olha só, escuta. Interessante. O diabo falou assim mesmo: se tu és o filho de Deus. Olha a identidade dele. Tudo que o diabo quer nos roubar, ou distorcer, ou nos esconder, é a nossa identidade, irmãos. Porque o dia que você souber o que você está fazendo aqui, ninguém te para nunca mais. Você vai pular da sua cama com paixão, e você não vai ter inveja de ninguém, porque você vai saber quem você é. Amém? Não foi nossa conversa ontem? Amor, eu sei quem eu sou. Eu não fui chamado para isso.
Não fui chamado para isso. Não fui. Meu chamado é outro. Está tudo bem. Amém? Então, identidade. E agora, e a última coisa, eu nem vou demorar aqui, porque nós já falamos muito sobre isso no começo. Quando Jesus então sai do batismo, além de prosperidade, santidade e identidade, tá faltando mais um ad aí, a autoridade. Porque é nesse momento que o Espírito Santo pega ele ali e leva ele para o deserto. Vocês já entenderam isso? Por que só agora? Porque ninguém tem autoridade sem submissão. Essa submissão de Jesus foi radical. Eu digo, irmão, que ninguém jamais vai ter a autoridade de Jesus. Sabe por quê? Porque ninguém vai conseguir ser tão submisso quanto ele. E por quê? Porque ninguém vai conseguir ser Deus. Então, como Jesus se submeteu àquele ponto, irmão, o diabo, como diz o cearense, estava lascado. Quando Jesus chegou ali no deserto, com aquela submissão, cheio de autoridade, ele já foi querer enganar ele. Se tu és o filho de Deus mesmo, eu estava lá, eu vi a história lá, eu vi a conversa do Babaracá. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Como que teu pai te deixa aí passando fome? Olha a palavra que sai da boca de Jesus. Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus viverá o homem. Ele recitou Deuteronômio 8, versículo 3. Palavra de autoridade. O diabo já deu uma recuada para trás, não é? Depois ele tentou agora com dinheiro. Com dinheiro. Olha, tudo isso me foi dado lá pelo Adão. Tudo isso foi entregue a mim. Se você se prostrar e me adorar, eu entrego a você. Jesus foi tentado? Foi. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Tentação é uma coisa, pecado é outra. Eu posso ser tentado e não pecar. E aí Jesus respondeu com a palavra também, não é? Ele diz: está escrito que eu não posso adorar nenhum outro senão o meu Senhor. Está escrito. O diabo já estava detonado, já estava o sangue derramando, o supercílio cortado, tudo estribuchado. Mas ele tentou o último golpe, não é? Se tu és o filho de Deus mesmo, pula. O diabo que levou Jesus para o pináculo do templo, veja na sua Bíblia. Pula daí, porque está escrito a teu respeito que os anjos vão te guardar e te proteger de todo o mal. Aí Jesus disse: não tentarás o Senhor teu Deus. E sai daqui, rapaz, em nome de Jesus. Não, em nome de Jesus ele não falou, porque ele era Jesus. E a Bíblia diz que o diabo vazou de lá e o deixou. Autoridade total contra Satanás, por causa da submissão total de Jesus a uma autoridade delegada por Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus.